Uchiha Itachi, o prodígio que pensava como um Hokage aos 7 anos. Uchiha Madara, a lenda que moldou a Era das Guerras. Madara é um gênio, mas também arrogante. Ele subestima oponentes, prolonga lutas e busca entretenimento no combate. Fez isso contra os Kages, contra Gai e até contra Hashirama em vários momentos. Itachi é o oposto. Ele não luta por diversão. Ele luta para finalizar o mais rápido possível, explorando falhas, emoções e brechas. Muitos afirmam que Madara jamais cairia em Genjutsu, porém essa afirmação não encontra sustentação direta na obra. O Tsukuyomi não é um Genjutsu comum. Trata-se de uma técnica de nível máximo que impõe uma realidade absoluta ao alvo em uma fração de segundo, independentemente de resistência mental genérica. Não há evidência canônica de que Madara possuísse conhecimento específico sobre o Tsukuyomi de Itachi, tampouco preparo direcionado para lidar com essa técnica em particular. Diferente de Sasuke Hebi, que possui a marca da maldição e que após ser vítima do Tsukuyomi treinou especificamente para enfrentar genjutsus desse nível, Madara jamais é mostrado passando por experiência semelhante. Conhecimento geral sobre o Sharingan ou sobre genjutsus não equivale a preparo contra uma técnica única, com funcionamento, tempo de ativação e profundidade mental próprios. Pode ser quebrado por um Elite Uchiha com Sharingan e DNA Uchiha, como afirmado por Itachi. O Databook estabelece a condição Sharingan mais Kekkei Genkai. Quebrar o Tsukuyomi não torna ninguém imune a ele. Tsukuyomi funciona em Madara, mas não o detém. Portanto, mesmo que Madara pudesse eventualmente romper o genjutsu, isso não elimina o fato de que, contra um usuário do calibre de Itachi, milésimos de segundo seriam suficientes para que uma ação decisiva fosse tomada enquanto o alvo estivesse sob efeito da técnica. Madara é um combatente que luta e aceita o corpo a corpo. Ao longo da obra, ele demonstra repetidas vezes a disposição de entrar em trocas diretas, clashes físicos e confrontos de curta distância, mesmo contra múltiplos oponentes de alto nível. Esse padrão de combate, embora eficiente contra a maioria dos ninjas, o expõe a riscos específicos contra técnicas de selamento imediato. E é exatamente aí que reside o ponto crítico. A espada Totsuka não funciona como uma lâmina convencional. Trata-se de uma arma espiritual cujo efeito de selamento ocorre no instante do contato efetivo, sem necessidade de dano cumulativo ou golpes repetidos. Não existe segundo golpe, nem margem para adaptação progressiva. Diferente de técnicas baseadas em desgaste, a Totsuka encerra o confronto no primeiro acerto válido, tornando irrelevante qualquer capacidade de regeneração, resistência física ou experiência prolongada em batalha. Em paralelo, o espelho Yata atua como uma defesa absoluta contra ataques diretos conhecidos, ajustando sua natureza para neutralizar investidas físicas ou de chakra. Isso reduz drasticamente a viabilidade de um avanço frontal, especialmente em confrontos de curta distância. No aspecto da velocidade, não há evidência de que Madara vivo seja superior à sua versão Edo amplificada, que operava com o modo sábio das células de Hashirama e Rinnegan. Portanto, não se sustenta a ideia de uma vantagem esmagadora de velocidade que permitiria ignorar completamente a ameaça de técnicas instantâneas. Além disso, Itachi demonstrou capacidade de reação e leitura de combate em nível comparável ao Naruto em modo Kurama e Killer Bee, um estado explicitamente caracterizado por reflexos e mobilidade extremos. Isso estabelece Itachi dentro da faixa de reatividade necessária para responder a movimentos de alto nível. Em termos de atributos gerais, a vantagem primária de Madara reside em sua estamina e capacidade de prolongar batalhas, enquanto a vantagem de Itachi está na letalidade imediata, baseada em técnicas que não exigem tempo, repetição ou desgaste do oponente. Assim, em um confronto onde um único erro é suficiente para encerrar a luta, a diferença entre estamina e letalidade se torna um fator decisivo. Mesmo com o sensoriamento avançado do modo sábio, vindo das células de Hashirama, Madara ainda foi pego de surpresa pelo Amaterasu de Sasuke. Isso deixa claro que sensoriamento elevado não significa imunidade contra técnicas de ativação instantânea. Madara não evitou o ataque, ele só sobreviveu porque recorreu ao estilo Yin-Yang, uma habilidade capaz de anular e recriar jutsus, burlando diretamente a mecânica do Amaterasu. Após ser atingido, Madara remove partes da própria armadura envoltas pelas chamas negras e ainda debocha do ataque. Mas isso não acontece porque o Amaterasu falha, e sim porque Madara possuía um recurso específico para anulá-lo. Obito faz exatamente a mesma coisa contra o Amaterasu de Sasuke, utilizando o estilo Yin-Yang da mesma forma. Isso confirma que não se trata de uma fraqueza da técnica, mas de uma exceção causada por usuários desse poder. O próprio mangá estabelece, na luta entre Itachi e Sasuke, que o Amaterasu não abandona o alvo por conta própria, queimando continuamente até consumir tudo o que foi atingido.
Portanto, quando Madara e Obito se libertam das chamas, não é por resistência natural ou velocidade superior, mas porque violam suas regras com um poder externo. E mais importante, não existe evidência canônica de que Madara conhecesse o Amaterasu em vida. A reação acontece depois do contato, não antes, o que reforça que o sucesso defensivo vem de uma habilidade adquirida posteriormente, e não de preparo prévio. Muitos subestimam a reserva de chakra de Itachi Uchiha, mas isso não é sustentado pela obra. O maior limitador de Itachi nunca foi falta de chakra, e sim sua doença, que afetava seu corpo e sua visão, não sua capacidade de executar jutsus. A cena em que Itachi diz a Kisame que está cansado após usar Tsukuyomi e Amaterasu não pode ser tomada como métrica absoluta. Itachi constantemente mentia e manipulava Kisame para manter controle da situação e evitar conflitos desnecessários. A prova real está na luta contra Sasuke. Mesmo em estágio terminal da doença, praticamente cego, Itachi foi capaz de usar múltiplos genjutsus, lutar em taijutsu, executar shunshin, realizar invocações, uso contínuo de corvos e shurikens, usar katon, ativar o Amaterasu mais de uma vez e manifestar o Susanoo. Ele selou o Orochimaru em sua forma Yamata no Orochi, e ainda manteve o Susanoo ativo, defendendo ataques e caminhando até Sasuke antes de morrer. Tudo isso não indica chakra baixo, mas sim um corpo doente sustentando técnicas de altíssimo custo até o limite final. Itachi não perdeu por falta de chakra, ele caiu porque seu corpo chegou ao fim. Não há evidência no cânone de que o Madara possui conhecimento sobre o arsenal de Itachi, como, por exemplo, a Totsuka e o espelho Yata. Alguns irão dizer que não há evidência de que ele não saiba, logo ele pode saber. Na lógica e em debates, a ausência de evidência não é evidência positiva. Em debates, o ônus da prova é de quem afirma. Se não há evidência canônica de que Madara conhecia a Totsuka ou o Yata, o padrão correto é assumir que ele não sabia, não o contrário. Do contrário, qualquer personagem teria conhecimento ilimitado por suposição. Em análise séria, trabalhamos com o que foi mostrado ou declarado. Supor conhecimento sem evidência é headcanon, não argumento. Headcanon é qualquer ideia, interpretação ou cenário que existe apenas na cabeça do fã, sem confirmação no material oficial da obra. Madara não conseguiria simplesmente escapar do Amaterasu por reflexo puro. O máximo que ele poderia fazer após ser atingido seria reagir usando Susanoo ou Izanagi. A ideia de que o Amaterasu seria facilmente evitado nasce de comparações mal contextualizadas com outros personagens. Vamos analisar caso por caso, de forma objetiva. Sasuke versus Amaterasu. Luta contra Itachi. O argumento de que Sasuke correu do Amaterasu ignora pontos fundamentais do cânone. Sasuke estava com a marca da maldição nível 2, que amplifica drasticamente velocidade, força e percepção. Itachi estava se contendo durante toda a luta. Zetsu Negro afirma que Itachi não parecia estar lutando a sério. Obito confirma depois que se Itachi quisesse matar Sasuke, eles nem estariam conversando. Mesmo assim, Sasuke é atingido pelo Amaterasu em determinado momento. Itachi apaga propositalmente as chamas para não matá-lo. Zetsu Negro acreditou que era para poupar os olhos de Sasuke, mas o contexto mostra que era para preservar o próprio Sasuke. Conclusão, Sasuke não escapou de um Amaterasu sério. Ele sobreviveu porque Itachi deliberadamente não quis acertar de forma letal. Haikage versus Amaterasu. Sasuke, iniciante no Mangekyo. Aqui ocorre outro erro comum de leitura. Sasuke era inexperiente no uso do Mangekyo. O Amaterasu não nasce instantaneamente no corpo do Haikage. No mangá e anime, as chamas surgem em movimento, deslocando-se até o alvo. O Haikage utiliza o Shunshin no Jutsu para sair da trajetória antes do contato real. Após o desvio, o Amaterasu continua se movendo e atinge o samurai atrás dele. Isso é crucial. O Amaterasu não foi aplicado diretamente no ponto focal do corpo, o que contraria a descrição ideal da técnica. Conclusão, o Haikage não reagiu ao Amaterasu perfeito, mas a uma versão imperfeita e ainda em deslocamento, fruto da inexperiência de Sasuke. Gaara versus Amaterasu. Esse é talvez o exemplo mais mal interpretado. Sasuke não focou diretamente o corpo de Gaara. O Amaterasu nasceu à frente da defesa automática de areia. A areia interceptou antes de qualquer contato corporal. O ponto-chave aqui é que se o Amaterasu tivesse sido focado diretamente no corpo de Gaara, a areia não teria tempo de se posicionar antes do surgimento das chamas. Conclusão, Gaara não resistiu ao Amaterasu. Ele nunca foi o alvo direto da técnica. Personagens que lidaram com o Amaterasu não enfrentaram a técnica em sua forma ideal. Quando aplicada corretamente, como Itachi demonstrou ser capaz de fazer, o Amaterasu atinge o alvo instantaneamente. Contra Madara, o máximo que existiria não seria a evasão, mas resposta pós-impacto. Perceber acúmulo de chakra nos olhos não revela qual jutsu será usado, apenas que algo ocular será ativado. Obito só previu o Amaterasu do Sasuke porque já conhecia a técnica. Não há evidência de que Madara vivo tivesse esse conhecimento sobre o Itachi.
Itachi é extremamente cauteloso e só usa o Amaterasu quando há certeza de impacto, e o jutsu surge instantaneamente no alvo, não é um projétil. Mesmo um ninja do calibre do Madara poderia ser surpreendido. A reação mais canônica seria ativar o Susanoo após o impacto, não antecipar perfeitamente o ataque nem gastar Izanagi de imediato. Em uma inevitável troca inicial de taijutsu entre Madara e Itachi, algo coerente com o comportamento canônico de ambos, Itachi tenderia a ser o primeiro a recorrer ao ninjutsu, pois esse é um padrão recorrente do seu estilo de combate. Leitura do oponente, criação de abertura e finalização eficiente. Madara poderia perceber o acúmulo de chakra nos olhos de Itachi, algo plausível para um Uchiha experiente. No entanto, essa percepção não fornece informação suficiente para identificar qual jutsu será utilizado, já que múltiplas técnicas do Mangekyo Sharingan compartilham esse mesmo indício visual. Além disso, ao manter contato visual para analisar Itachi, Madara naturalmente se exporia a uma brecha para um possível Tsukuyomi, ainda que Itachi optasse por não utilizá-lo naquele momento. Mesmo descartando o uso do Tsukuyomi, o que por si só já seria uma grande vantagem estratégica para Itachi, Madara não teria como antecipar especificamente o Amaterasu, pois não há evidências no cânone de que ele possuísse conhecimento prévio sobre uma técnica, cujas chamas nascem instantaneamente no ponto focal do olhar, sem trajetória visível. Dessa forma, a reação por simples movimento ou antecipação não seria confiável. O cenário mais coerente com o cânone é que Madara acabaria sendo atingido pelo Amaterasu, sendo então forçado a ativar o Susanoo como resposta defensiva para se livrar das chamas, e não para evitá-las previamente. Itachi forçar o Susanoo com o Amaterasu é plausível e canônico. Itachi usa o Amaterasu de forma estratégica, não como um ataque aleatório. O Amaterasu obriga respostas imediatas, evasão extrema, selamento, troca de corpo ou ativação de defesa máxima. O movimento que Itachi usou para cortar as cabeças de Yamata no Orochi se chama Ameno Ohabari. É quando a espada Totsuka se torna física para fatiar seus inimigos. A lâmina volta a ser espiritual após o Itachi atingir o Orochimaru, enquanto o Orochimaru ainda falava. O Susanoo não é um counter da Totsuka. O Susanoo é chakra moldado, ligado diretamente ao usuário. A Totsuka é uma arma espiritual de selamento, não uma lâmina física. O cânone não estabelece nenhuma imunidade do Susanoo contra selamento. Portanto, o Susanoo não é um escudo ideal contra a Totsuka. Pelo contrário, é uma estrutura grande, previsível e conectada ao alvo. Para um oponente do nível do Madara vivo, o Susanoo é a resposta mais segura e natural. Logo, é plausível assumir que Itachi usaria o Amaterasu como gatilho, não como finalização. Madara teria mais chances de esquivar da Totsuka sem o Susanoo. Com o Susanoo ativo, ele se torna um alvo maior, menos flexível e ainda conectado diretamente ao ponto de selamento. A Totsuka precisa perfurar para funcionar? Aqui está a confusão central. Isso é uma contradição criada por fãs, não pelo mangá. O termo perfurar é frequentemente tradução livre, interpretação visual, linguagem figurativa. No japonês original e no contexto do databook, o verbo usado não exige perfuração literal, e sim contato efetivo da lâmina espiritual com o alvo. Se fosse necessário perfurar fisicamente, um Susanoo bloquearia. Chakra denso impediria o selamento. Mas isso nunca é dito ou mostrado. A Totsuka não é uma espada de corte físico, é uma arma de selamento espiritual. Funciona por vínculo energético, não por dano mecânico. Logo, corpo físico é selado, chakra é selado, consciência é selada, alma é selada. Tudo ocorre simultaneamente. A Totsuka não depende de perfuração física, nem é limitada a almas. Ela sela tudo o que toca, corpo, chakra e consciência, por ser uma arma espiritual de selamento, não uma lâmina convencional. O que o texto do mangá/databook realmente diz sobre a Totsuka? O material mostrado, mangá mais databook, afirma basicamente 3 coisas objetivas sobre a espada Totsuka. É uma espada espiritual, não física. Logo, não depende de massa, tamanho ou força física para funcionar. Tudo que é perfurado por ela é selado. O selo ocorre imediatamente, aprisionando o alvo em um genjutsu eterno, mundo dos sonhos. Não há menção a limite de tamanho, quantidade de chakra ou resistência. Isso é crucial. O texto não diz selava alvos menores, selava se tivesse menos chakra ou algo do tipo. Mas e o Susanoo do Madara? Aqui entra a parte mais importante da análise. O Susanoo é feito do quê? Chakra moldado, não matéria física. A Totsuka interage com o quê? Almas, entidades espirituais e chakra, não apenas corpos físicos. Isso fica claro porque Orochimaru foi selado mesmo estando em uma entidade monstruosa. A Totsuka é descrita como arma espiritual, não como lâmina comum. Portanto, o Susanoo não é um escudo absoluto contra a Totsuka, porque ele não anula técnicas espirituais, ele apenas fornece proteção física e de chakra bruto. O que aconteceria se a Totsuka atingisse o Susanoo?
Existem duas interpretações possíveis, ambas coerentes com o cânone, mas nenhuma invalida a Totsuka. Interpretação A, mais aceita em análises sérias. A Totsuka perfuraria o Susanoo por ser espiritual, selaria o usuário junto, pois o Susanoo é a extensão direta do chakra dele. Resultado, Madara seria selado mesmo com o Susanoo ativo. Interpretação B, mais conservadora. A Totsuka sela o Susanoo primeiro. Como o Susanoo está ligado ao Madara, ele seria puxado junto ou ficaria vulnerável imediatamente. Resultado prático, derrota funcional do Madara de qualquer forma. Em nenhum cenário canônico, o Susanoo anula a Totsuka só por ser grande ou poderoso. Quantidade de chakra importa. Não há nenhuma evidência no cânone de que mais chakra igual a resistência a Totsuka. Tamanho do alvo igual a imunidade ao selo. Se isso fosse verdade, Orochimaru teria resistido, Biju seriam imunes, técnicas de selamento seriam inúteis contra top tiers, e sabemos que isso não é verdade no universo Naruto. Algumas pessoas irão dizer que Madara poderia destruir o cenário e evitar trocar golpes a curta distância, ou simplesmente poderia ficar atacando à distância com vários Yasaka Magatamas, até o Itachi se esgotar e morrer. Esse roteiro assume decisões que o Madara nunca demonstrou tomar em início de batalha. Sem evidência de que ele agiria assim, o cenário se aproxima mais de headcanon do que de análise canônica. Itachi não precisa de tempo, ele precisa de uma única abertura. O Tsukuyomi não é um genjutsu comum. Mesmo que Madara possua meios de quebrá-lo, o efeito ocorre em uma fração de segundo. E milésimos de segundo são suficientes para Itachi, que já demonstrou tempo de reação comparável a níveis extremos da obra. Durante essa janela mínima, Itachi pode agir Amaterasu ou Espada Totsuka. O Madara sem células de Hashirama não possui meios canônicos de resistir diretamente ao Amaterasu. Ele pode tentar conter, bloquear ou reagir com o Susanoo, mas isso não equivale à imunidade. Itachi inclusive demonstrou o uso contínuo do Amaterasu, incendiando áreas inteiras em combate. E contra a espada Totsuka não existe resistência física. Um único contato resulta em selamento instantâneo. Não há regeneração, não há segunda chance. Mesmo em um cenário extremo, onde Madara tentasse antecipar a derrota com Izanagi, ele ainda estaria vulnerável a Izanami, uma técnica criada exatamente para punir aqueles que confiam demais em alterar o destino. No fim, Madara perde não por falta de poder, mas porque seu estilo de luta entra em conflito direto com a letalidade imediata de Itachi. Mesmo o Madara sério, não muda muito seu estilo de combate. Ele confia no poder e na força do Susanoo. Ele se torna mais agressivo, mas seu combate ainda continua sendo a curta distância. Itachi não disputa poder, ele finaliza. Contra a Totsuka, não existe troca de golpes, não existe segundo erro. Um toque. Fim da batalha.